esse aspecto só no reino vegetal, que estaria sendo fixo no espaço, apenas numa localização geográfica, ele é extremamente expandido, muito largamente expandido, quando ele atinge o reino animal. E a consciência de um animal, por ser mais capaz, pela mobilidade que é característica, de ter experiências mais variadas, ele consegue então obter mais experiência da vida de maneiras mais diversificadas e com isso ele ter mais estímulos para desenvolver a própria consciência. Então nós temos nos animais selvagens estímulos básicos de sobrevivência, mas um desejo, mais uma vez, intrínseco da perpetuação da sua espécie, da propagação da sua espécie, da sobrevivência e assim por diante. E a busca por experiências cada vez mais variadas. E nos estágios mais aprimorados dessa consciência, que os animais, quando eles são os ditos animais domésticos, eles já possuem, pelo seu contato com o ser humano, esses animais já têm um tipo de reação muito mais aprimorada e as respostas desse organismo são mais vivas, elaboradas, e parece que nós vemos o nosso cachorro sorrir quando ele nos vê, quando chegamos do trabalho. Parece que ele quer falar com a gente. Parece que ele abanando aquele rabo daquela maneira tão alegre, pulando para pegar um contato com o seu dono amado, parece que ele só falta falar. E esse tipo de consciência, trazendo todos esses atributos à tona, ele quer desenvolver, pegar e expressar cada vez mais essa alegria e esse prazer que ele tem quando tem determinados tipos de experiência. É a vida se fazendo ali e é aquele organismo reagindo aos estímulos vitais e é aquele organismo trazendo toda a sua potencialidade à tona. E quanto mais variada for a experiência que ele tiver, mais capacidades de reação e de expressão aquele organismo vai ter. Então ele tem uma sede pela vida, ele tem um desejo básico de experiências e de buscar coisas prazerosas. Buscar a realização de si mesmo no prazer do contato com o seu dono, no caso do cão, no contato com o sol, com a vida, no caso da planta, na expressão de atributos, até como magnetismo, na expressão da consciência mineral. Mas a gente percebe a vida cada vez mais desenvolvendo estágios de consciência mais elaborados e cada vez mais aptos a expressar a beleza e a grandeza da vida como um todo. Cada um, pela sua diversidade de experiência, conseguindo expressar um tipo diferente de atributo. Minerais expressam magnetismo, cor, forma. Os vegetais, além disso tudo, já expressam aroma, vida, textura, vários outros tipos de consciência. Os animais já expressam emoção, prazer, alegria de estar na presença do seu ser humano predileto, do seu dono. A sensação de que ele está para chegar. Há estudos maravilhosos mostrando que um cachorro é capaz de perceber a presença do seu dono chegando antes que ele apareça na esquina da própria casa, mas ele já está na porta com o rabo abanando, pressentindo a presença de seu dono chegando. E há estudos na medicina moderna hoje que estão utilizando cachorros com seu faro mais aguçado do que o do próprio homem, que eles, cheirando um ser humano que esteja doente, ele percebe aonde existe desequilíbrio na natureza e ele localiza tumores, ele localiza focos de doença no ser humano que o médico ainda não conseguiu localizar. Então existem experiências para que, com o uso da capacidade de um cachorro de perceber pelo faro e pelos sentidos aguçados que ele tem, até uma doença que ainda não se manifestou ou que um médico ainda não conseguiu encontrar, diagnosticar adequadamente. Então, a consciência ela está extremamente já elaborada e pronta, apta a se expressar com muito mais gama de variedade e quanto mais ela se expressa, mais estágios de prazer e de bem-aventurança ela pode conseguir. E aí nós
pulando então desse estágio, desde aquele ser unicelular, desde daquele mineral, daquele vegetal e daquele animal, nós passamos agora a um grande estágio, a um estágio extremamente desperto da consciência, que seria essa consciência humana, a consciência do ser humano. Essa consciência já é capaz de muito mais coisa e de muito mais capacidades. Ela agora é capaz de, além de permanecer viva, de tentar lutar pela sua própria sobrevivência, de manter a propagação da sua própria espécie, ela começa a criar, ela começa a se expressar de uma forma muito mais rica. Ela começa, através do desejo de viver, a buscar experiências cada vez mais fortes, cada vez mais significativas, cada vez mais impactantes na sua natureza, para que ele descubra o que é estar vivo, o que é expressar a natureza divina, de acordo com os impactos dos desafios que a vida lhe traz. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele é. Se ele é num estágio primitivo ainda de evolução, um ser humano vai estar correndo atrás da comida, vai estar correndo atrás da sobrevivência, vai estar buscando sempre melhoras e melhorias dos processos de se manter vivo e de ganhar com isso tempo para que ele pudesse ter experiências mais enriquecedoras, mais produtivas. Ele ter uma consciência que aprecia a diversão, o lazer, o contato com coisas belas, agradáveis, harmônicas. Essa consciência está num degrau bem mais evoluído que as demais, mas tem as suas limitações. Porque agora a consciência humana, ela está num estágio de aprendizado por si só. Anteriormente, as consciências estavam sempre num estágio coletivo de aprendizado. Então, um indivíduo num reino animal, ele obtém determinado tipo de experiência, mas todas as experiências voltam para o coletivo quando essa entidadezinha individual retorna à sua alma grupal, digamos assim. Então, todos os animais, quando nascem, já têm uma memória própria daquela espécie ao qual pertence e que tem determinados tipos de atributos, determinados tipos de reações ante aos impactos da vida. Então, um ninho onde existam passarinhos, a chegada ou a aproximação de uma ave de rapina que vai comê-los, eles já automaticamente, sem ninguém ter dito nada, eles já vão buscar abrigo, já vão correr, porque sabem que a memória grupal daquela espécie lhes diz que aquilo é um perigo para a sua sobrevivência. Corra! E eles vão correr. Mas quando a mãe chega e se aproxima, eles vão logo botar a cabeça para fora e abrir o bico porque eles querem alimento, porque sabem, como sabem, que o alimento é bom, que eles vão se nutrir dali, que eles vão ter força, crescimento e vão poder voar, vão poder cantar, vão poder viver, vão poder ter experiências, enriquecer a própria experiência daquela espécie. Só que no ser humano tem uma coisa fantástica e uma faca de dois gumes, que é a autoconsciência. No ser humano, não mais como consciência coletiva, e sim como uma consciência individual, cada indivíduo traz a memória própria das suas experiências. E num processo de experimentação após experimentação, ele, indivíduo, consegue, através da sua memória, ele é dotado de uma mente, ele é dotado de um atributo mental já mais desenvolvido, que lhe propicia a lembrança da determinada experiência. E aí a evolução toma um impulso totalmente diferente. A evolução agora, ela passa a ser individual e não mais coletiva. E o desejo de viver e o desejo de ter experiências as mais variadas e intensas possíveis continua com uma amplificação cada vez maior. Os seres humanos primitivos, eles tinham uma vontade de viver, uma sede por experiências e uma busca por manter-se vivos muito maior do que a dos seres menos desenvolvidos. Eles têm uma gana pela vida, uma luta por manter-se
como o mais forte, como aquele que vai ter o poder de reproduzir-se naquele ambiente em que ele está. Ele é algo divino em que a consciência nele está cada vez mais aprimorada e ele sabe que existe prazer inerente na vida, um prazer inerente à luta dele pela vida. Isso eu digo num ser humano ainda primariamente ainda desenvolvido, basicamente desenvolvido. É a força motriz que leva todos os indivíduos à luta pelo alimento, a luta pela sobrevivência. Há no ser humano essa vontade férrea de eu quero mais, eu quero estar vivo, eu quero experiências. Cada vez que eu tenho uma experiência nova, eu me sinto cada vez mais vivo. Afinal, o prazer é mais vida. E ele luta por prazer, ele é envolvido pela luta na vida para ter cada vez mais prazer e para cada vez mais se capacitar a afastar as experiências que são dolorosas. Ele não quer mais estar apenas de forma passiva ou de forma reflexiva básica, experimentando a vida como um todo. Ele quer ir atrás das experiências, ele quer ser o agente que vai ter a experiência. E há uma história até interessante de um selvagem, essa história está nesse livro, A Sabedoria Antiga, em que existia um selvagem, um aborígene desse, isso no século retrasado, em que ele estava com fome e ele precisava matar o ser vivo que lhe desse alimento o quanto antes para saciar a sua própria fome. E estava na companhia de europeus na época, considerados, vamos dizer assim, uma espécie um pouco mais sensibilizada para as atitudes da vida. E esse aborígene, quando viu o primeiro ser vivo ao lado dele, que era digno de ser comida, ele pegou sua lança e matou. Só que, porventura, aquele ser vivo era a própria esposa dele, era a própria mulher dele. E ele pegou sua lança, matou a mulher, e ele fez uma refeição literal com a sua própria mulher. E então o ser que estava perto dele foi tentar recriminá-lo e dizer: mas que ato abominável que você está fazendo, como é que você pode se alimentar da sua esposa? E eles, lógico, não se entendiam muito bem em linguagem, mas ele achava que estava com uma preocupação demasiada em que a mulher pudesse estar doente ou não fosse um alimento adequado. E ele, com o maior sorriso e batendo a mão na barriga dele, dizia na língua dele: não se preocupe, ela estava bem gostosa, estava bem boa para ser alimentação, eu estou bem alimentado, não se preocupe. Ele nem chegou a demover no estado de consciência que esse aborígene tinha, de que aquilo poderia ser algo moralmente questionável, contestável. Então a busca pelo prazer, a busca pela sobrevivência, a busca pela vida como uma coisa básica, o desejo por isso, era o que movia e não interessava a questão moral, não interessava a questão ética, não interessava, isso são coisas de europeu, ele queria saber da barriga cheia e ela estava bem boa no final da história, né? Então o europeu não conseguiu demover nem um pouco esse aborígene nessa questão moral e nessa questão ética. Há num impulso básico, no desejo de viver, uma intenção nobre, uma intenção divina. Eu quero ser um veículo de consciência que tenha experiências nobres, dignas, divinas, em todo ser humano. E aí os seres humanos com mais experiência podem começar a entender que na busca pela vida, que no desejo de viver intenso, existe um propósito divino de despertar a consciência naquela entidade, naquele indivíduo. E que nós podemos, com a compaixão e a compreensão desse processo vital, do desejo de viver, do desejo pelo prazer, compreender muitos dos assassinatos, dos atos violentos, dos atos de defesa da sua família, que acontecem na nossa vida e que, mais que prontamente, sempre somos tentados a condenar, a recriminar. Então, se olharmos pela vista daquele que está buscando, ele sempre estará buscando em função daquele desejo do prazer. Alguém muito ignorante que mata tentando alimentar a sua própria família
olhando pelos olhos dele, ele está dignamente fazendo um ato de amor. Então há muito o que a sociedade humana a entender, há muito o que se compreender dos processos vitais que levam as pessoas a fazer atos que, em relação a determinado padrão de moralidade, de ética, possa vir a ser condenável. Mas no estágio, no estado de maturidade daquele indivíduo, daquela consciência, aquilo era o certo a fazer e ele estava fazendo para a felicidade, para o prazer, para a vida. Então, até o certo e o errado passa a ser relativo, passa a ser perceptível de um outro ponto de vista, né, de um outro enfoque, para que o ato de compaixão quanto à ignorância, o ato de compreensão dos atos do ser humano possam ser menos críticos e menos dogmáticos e menos incisivos na hora de condenar algo que tenha sido feito aparentemente por ignorância, mas que no fundo de toda a ação humana há a busca pelo prazer, a busca pela felicidade, o desejo de estar pleno de vida. O prazer não era mais vida, então há sempre por trás de todo movimento a busca pela felicidade, a busca pelo prazer que aquela consciência vai ter. E a busca também de afastar aquilo que ameace esse processo de busca pelo prazer. Aquele desejo de experimentar, de ser, de estar vivo. Tudo na vida tem isso. É só olharmos para as nossas crianças. E nós vemos que no início, como é belo e como é impressionante o ato de um bebê tentando andar pela primeira vez, topando e caindo, mas voltando e vendo que os adultos andam e ele andando pela casa tropegamente, mas a cada tomba era mais um ânimo e ele voltava a levantar-se e ia caminhar para poder pegar um brinquedo que lhe dava grande alegria. E nós podemos ver em todos os atos, no jovem que busca tanta experiência forte, tanta sensação, o que eles chamam de adrenalina, aquilo que dá estímulo e que dá aquela sensação de estar mais vivo. Quanto mais adrenalina, melhor, porque nós estaremos nos jogando de uma ponte e estaremos encontrando quase que a morte. Isso é adrenalina pura. Ou eu vou saltar de um avião com uma pranchinha e lá embaixo eu vou abrir um paraquedinha. Inventam-se 1001 esportes radicais, porque é radical viver no limite, onde eu tenho a experiência limítrofe entre a vida e a morte. Eu tenho uma intensidade muito grande de vida. Eu busco o prazer, eu busco a vida, estar vivo. Eu sou desejoso de experiências. Isso está na base de todo o movimento. E esse desejo é uma mola propulsora que busca na vida a expressão cada vez maior desses seus atributos divinos. E há que recriminar o jovem por ser tão impetuoso, a criança por ser teimosa, caiu 1, 2, 3, 20 vezes antes de poder andar. Qual é o ímpeto que está ali? A vida está ali por dentro, estimulando, desafiando. Ela está vendo as pessoas em volta, andando e ligando o som e brincando com coisas, jogando cartas, e ela querendo aquilo para ela também. O desejo está na base de todo o movimento na busca por prazer e por experiências.